dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Aqui Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, provavelmente do mundo. Então vem aqui comigo, meu companheiro. Hoje a gente vai estudar a relação das classes gramaticais. Na nossa primeira aula, nós tivemos a noção do perfil da banca e começamos a trabalhar a questão da acentuação gráfica. Hoje, a gente vai trabalhar o processo de análise morfossintática, porque a gente vai começar a entender como é que funciona a língua portuguesa no todo realmente. E é o seguinte, a aula de hoje é muito importante, porque na escola, provavelmente, você estudou todas as 10 classes gramaticais de forma isolada. Então você estudou primeiro tudo sobre substantivo, depois tudo sobre adjetivo. Lá no final você foi estudar o advérbio. E aí, lembrava alguma coisa do substantivo? Obviamente não. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos traçar uma estrutura em que você vai perceber como é que essas classes se relacionam. Então é dessa forma que nós vamos aprender. Vou tecer aqui alguns comentários que não vou aprofundar. E por que não vou aprofundar? Porque você não tem necessidade. A gente vai direcionar exatamente para aquilo que vai cair na sua prova. E aí depois eu vou mostrar dessas 10 classes gramaticais realmente quais são as mais importantes sempre, tá? Mas num primeiro momento, vamos até retomar um aspecto que a gente estava trabalhando na aula passada, relacionado às modalidades da gramática. Nós temos 5 campos a serem estudados: o campo do som, o campo da forma, o campo do estilo, o campo do significado e o campo do relacionamento. 5 modalidades. E é o seguinte, nós traçamos um perfil em que, ao pensar em som na língua portuguesa, a gente pensa automaticamente em fonema e isso faz você pensar em fonética. Lembra direitinho? Então, a fonética é a modalidade da gramática responsável por estudar o campo do som. Até aí tudo bem. A gente até deu uma olhada já como é que isso funciona na prova. E aí já está tranquilo. Agora, o campo da forma. A gente pensa no morfema, que faz a gente pensar em morfologia. Então, a morfologia é a modalidade da gramática responsável por estudar o campo da forma. Quando eu falo em forma, eu falo, na verdade, na estrutura e na formação da palavra e nas classes gramaticais. A matéria que mais cai em provas é a análise sintática, quando, na verdade, nunca foi sintática, sempre foi uma análise morfossintática. Então, está aí a importância das classes gramaticais. Eu preciso ver a qual classe gramatical o camarada está ligado, para aí sim eu conseguir classificar aquele termo sintaticamente. Sem contar que ao estudar a língua portuguesa num todo, a gente percebe que a análise textual só acontece depois da análise gramatical. Hoje eu vou até mostrar para vocês como é que isso funciona na íntegra. E sabe quem é o primeiro elemento? É esse cara aqui, ó, o morfema. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Tudo na língua portuguesa começa nele. E aí preste atenção, se eu digo análise textual, tudo bem. Mas eu também chamo de análise gramatical e chamo de análise sintática. Se eu chamo de análise, isso é interpretação. Então a gente está interpretando o tempo todo na língua portuguesa. Agora, vem aqui comigo. Estilo, a gente já sabe que é a estilística. De vez em quando a gente vai precisar até buscar um conhecimento aqui, mas o conhecimento mais importante está aqui, ó, no campo do significado, que faz a gente pensar em semântica. A semântica, sim, é uma modalidade extremamente importante. Está relacionada ao processo de compreensão e interpretação de textos. E é o seguinte, isso vai cair na tua prova? Isso vai cair na tua prova. Mas eu vou até te tranquilizar. Depois, em algumas aulas posteriores, nós vamos estudar isso aqui com mais calma e tranquilidade. Mas você pode ter a certeza, o que realmente cai bastante na nossa prova é a análise de
compreensão do texto. Por quê? Porque quando a gente pensa em compreensão, é aquilo que está dentro do texto. E quando eu penso em interpretação, é aquilo que está além do texto. E aí, como é que isso funciona na prática, Sidney? Compreensão sempre vai me jogar para dentro do texto. Então, o comando da questão será segundo o texto, de acordo com o texto, simplesmente no texto, ou então o que o autor quis dizer, na linha tal, no termo tal, no período tal, e por aí vai. E quando a questão é de interpretação, vai modificar o comando. Então não vai ser mais segundo o texto, vai ser o que o autor quis dizer, infere-se que, deduz-se que, e por aí vai. Vou fazer uma pequena analogia, um pequeno exemplo, para que vocês possam entender isso. Então aqui eu tenho o Pedro, aqui eu tenho o João. Aí o Pedro, eu digo a vocês que o Pedro e o João estavam ontem lá na Praia da Barra. Os dois estavam sentados no quiosque, tomando uma cerveja gelada, comendo um peixinho frito. O Pedro estava de sunguinha branca e o João de sunguinha amarela. O que vocês interpretam disso? Aí tem muita gente que vai pensar que os dois são namorados. Hoje em dia é super normal, CG. Mas é o seguinte, num texto eu tenho 3 possíveis erros interpretativos para cometer. É o erro da redução, o erro da contradição e o erro da extrapolação, que é o mais comum. O que seria o erro da redução? Dizer que esse pequeno texto que eu acabei de apresentar é um texto que fala sobre cerveja, e cerveja foi apenas um elemento do texto. Um erro de contradição, dizer que os dois são inimigos, e caramba, eles estão batendo um papo, tomando uma cerveja, como é que eles vão ser inimigos? E qual seria o erro da extrapolação e mais comum? Dizer que os dois são namorados. Caramba, mas hoje em dia é normal, Sidney. Mas aí para e pensa, em que momento do texto eu mencionei algo sobre a sexualidade deles? Em nenhum. Então não tenho direito de interpretar, deduzir e inferir que são 2 namorados. O que eu posso compreender? Que são 2 homens conversando. E o que eu posso interpretar, deduzir e inferir? Que são 2 amigos conversando. Então, meu companheiro, a morfologia é muito importante. Você viu que tudo começa aqui. Então a morfologia é a base da gramática. Eu ouso dizer que se você não sabe classe gramatical, você não sabe nada em língua portuguesa. A semântica é uma modalidade muito importante porque está atrelada ao processo da análise textual, que é algo que sempre cai na nossa prova. E a questão do relacionamento é atrelada à função sintática, que a gente pensa logo em sintaxe, que é, sem sombra de dúvidas, uma modalidade muito importante responsável por estudar o campo do relacionamento. Haja vista que a análise nunca foi sintática, ela sempre foi o quê? Morfossintática. E agora chegou um momento importante. Toda essa retomada que a gente fez foi para mostrar que dessas 5 modalidades, 3 são extremamente importantes. São elas, a morfologia, a semântica e a sintaxe. E por que essas 3 são sempre importantes? Porque elas sempre vão caminhar juntas. Olha como é que isso funciona na prática. Lá no dia da tua prova, o cara pode ser esperto e fazer uma frase muito simples, no estilo João quebrou a cadeira. Aí o cara vai destacar a palavra João e vai dizer que a função morfológica é sujeito. Ai caramba! Ele está testando a tua falta de atenção. Na hora você vai pensar, foi o João que quebrou realmente. Então se o João quebrou, o João é o sujeito. Mas aí repara, ele não falou de função sintática. Ele falou de função morfológica. Na prova, o cara pode cobrar função morfológica, função semântica e função sintática. Quando o cara cobra a função morfológica, o avaliador, o cara da banca, ele quer saber qual é a classe gramatical. Se é substantivo, se é adjetivo, pronome, preposição e por aí vai. Então aqui, João, morfologicamente, gramaticalmente, é um substantivo. Sintaticamente, é um sujeito. Agora, e semanticamente, o que o cara quer saber? Quer saber o sentido. Aí nós temos N possibilidades. Pode ser causa, consequência, finalidade, tempo e por aí vai. Agora, quando o camarada pede a função sintática, aí
Ele está querendo saber sobre os termos da oração. Ou seja, se é sujeito, se é predicado, se é objeto direto, objeto indireto, adjunta adnominal, adjunta adverbial e por aí vai. Aí você vai falar assim, caramba, Sidney, é muita coisa para estudar, vou ficar desesperado. Mas aí vocês vão ver a importância da classe gramatical. Se eu descobrir qual é a classe gramatical daquele termo destacado, eu já percorri 70% do trajeto. Então vocês vão perceber que está tudo sempre interligado. E aí observa, o camarada pede a função morfológica, mas eu também não deixo de observar sintaticamente. Ele me pede a função sintática, mas eu não deixo de observar morfologicamente. Ou seja, não existe só a morfologia de forma isolada, só a sintaxe. O que existe é a morfossintaxe. E às vezes a semântica ainda vai fazer parte disso. Tranquilo ou não tranquilo? E aí vamos adiante. Se a morfologia é a base, se a classe gramatical é a base, vamos começar pela classe gramatical. E é o seguinte, meu companheiro. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Agora a aula vai começar para valer. Nós temos 10 classes gramaticais, 4 invariáveis e 6 variáveis. Daqui a pouco a gente estuda as 4 invariáveis. Vamos começar pelas 6 variáveis. E aí preste atenção, ó. Nós vamos estudar exatamente assim, ó. Tá vendo? Uma isolada e as outras 5 num processo conjunto. Eu já até te adianto. Quem é essa daqui que fica isolada? É o verbo. E por que o verbo fica isolado? Porque é a classe mais variável de todas. É a classe que manda em tudo. Ou seja, é a classe mais importante. É a mais difícil. Então tem que ser estudada sozinha. Agora as outras 5. As outras 5 trabalham num processo conjunto. Então eu vou ter uma aqui no meio e as outras 4 na sua periferia só obedecendo. Então acompanha aqui comigo como é que funciona, ó. Tá aqui a relação das classes gramaticais. Então eu tenho aqui no meio o substantivo, que é a classe responsável pelo nome. Ou seja, o substantivo é responsável por nomear os seres e as coisas. Agora, para concurso público, o substantivo tem uma outra importantíssima função. Ele é sempre um termo determinado. E o que significa dizer que um termo é determinado? Significa dizer que é sempre núcleo. Ou seja, o substantivo é núcleo de qualquer estrutura nominal. Portanto, é núcleo do sujeito, é núcleo do objeto direto, é núcleo do objeto indireto, é núcleo do complemento nominal e por aí vai. Agora, num primeiro momento, esse quadrinho aqui já faz a gente entender, por exemplo, um assunto futuro, que é a concordância verbal. Por exemplo, no CESP, concordância verbal é algo que sempre cai. E não é um bicho de 7 cabeças, mas ele testa a tua atenção. O que o camarada vai fazer? Ele vai fazer uma frase enorme. E nem está trabalhando com sujeito indeterminado, com sujeito que é oração sem sujeito, ou então com um sujeito composto. Não, o camarada vai trabalhar com sujeito simples. E aí o que ele vai fazer? Uma frase enorme. E é óbvio que o sujeito vai ficar grande. Aí dentro desse sujeito, o avaliador vai colocar várias palavras no plural. E o verbo? No plural. Meu companheiro, na hora você vai atentar? Não vai, você está nervoso. Então você vai acabar deixando, vai acabar achando que está o quê? Certo. Mas o verbo, ele concorda com o sujeito? Não. E aí na escola, não é assim que o aluno sai? Ele sai pensando que o verbo concorda com o sujeito? É por isso que o aluno é derrubado no concurso público. Porque o verbo ele não concorda com o sujeito como um todo. Ele concorda com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. Agora, isso daqui também faz a gente entender a relação da concordância nominal. O que é a concordância nominal? É a relação entre o nome e os seus determinantes. Ou seja, se o substantivo é o determinado, quem o acompanha aqui é determinante. Então, como é que funciona a concordância nominal? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda o substantivo e o resto obedece. Então, se ele está no singular, o resto fica no singular.
Se ele está no plural, o resto fica no plural. Se ele está no masculino, o resto fica no masculino. Se ele está no feminino, o resto fica no feminino. Ah, Sidney, mas a gente estuda uma porrada de coisa, tem casos especiais, não tem? Tem, mas a base é esta. E aí, se eu já aprendi a base, não fica muito mais fácil aprender os casos especiais? Então, num primeiro momento, nós já vimos que o substantivo é o cara nesses processos. Agora, vamos estudar outras classes. Aqui nós temos uma classe responsável por ordem, quantidade, fração. Nós temos o numeral. O numeral quase não cai. Ele é galho fraco. Então a gente deixa de lado. Qual é a outra classe que a gente tem aqui? É uma classe gramatical responsável pela característica, que é o adjetivo. O adjetivo é muito importante. Por exemplo, quando eu falei sobre a concordância nominal, provavelmente vocês pensaram logo em substantivo e adjetivo. E nem pensaram nas outras classes. Mas todo mundo aqui faz parte. Mas por que a gente pensa logo em substantivo e adjetivo? Porque eu tenho um substantivo composto e eu tenho um adjetivo composto. Coisa que não acontece com as outras classes. Sem contar que o adjetivo é a prova viva de que a análise é morfossintática. Todo termo, para que eu possa classificar sintaticamente, eu tenho de ver a qual classe gramatical o camarada está ligado, para aí sim conseguir classificar sintaticamente. Com adjetivo eu nem preciso, basta eu identificar, é adjetivo? Então, ou vai ser um predicativo, ou vai ser um adjunto adnominal. Pronto, acabou. Não pode ter uma outra classificação. E o avaliador, ele vai tentar te derrubar dessa forma? É óbvio que ele vai tentar. Depois eu vou mostrando alguns aspectos sobre isso. Agora aqui, ó. Qual é a classe gramatical responsável por flexionar em gênero e número? Nós estamos diante do artigo. Quando eu falo em gênero, eu falo em masculino e feminino. Quando eu falo em número, eu falo em singular e plural. E aí de cara a gente já vai definir isso aqui, ó. Ao falar de gênero, masculino e feminino, quem é o coringa do gênero? É o masculino ou o feminino? É o masculino, ou seja, é o masculino que manda. Então, se aqui fosse uma sala de aula e vocês agora estivessem aí diante do professor, fossem 50 mulheres, eu diria bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, alunas. Mas se fossem 49 mulheres e um homem, eu diria bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, alunos. Porque basta um homem para mandar em 49 mulheres. Isso na língua portuguesa, é claro. Em casa eu já sei bem como é que a banda toca. Agora, qual é o coringa do número? É o singular ou é o plural? É o singular. Então, futuramente, quando alguém te perguntar se um termo é variável ou invariável, isso aqui já é o suficiente. Se a palavra só pode ficar no masculino e só pode ficar no singular, olha só como é que eu disse, só pode ficar, então não consigo modificar, então é uma classe invariável. Agora, a partir do momento que eu seja capaz de jogar para o feminino, ou então que eu seja capaz de jogar para o plural, eu consegui modificar, e se eu conseguir modificar, é classe variável, tranquilo? Agora, eu não vou parar aqui não. O artigo, ele tem uma relevância, uma importância muito grande para a gente, porque além desse camarada flexionar em gênero e número, para as provas de concurso público, ele tem outras duas importantíssimas funções. Ele sozinho é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical. Então nós temos 10 classes gramaticais. Ele sozinho modifica todas as outras. Na verdade, ele é capaz de substantivar todas as outras. E ele sozinho é capaz de entrar na seara da interpretação. O artigo é capaz de me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto. Como é que isso funciona, Sidney? Pelo amor de Deus. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Frases relacionadas ao artigo que podem inclusive serem cobradas na nossa prova. Ó. Eu tenho o artigo definido e eu tenho o artigo indefinido. Para que serve cada um? Vamos entender. Ó. O artigo definido, ele serve, pode pegar caneta e lápis aí agora anotar perfeitamente. Ó.
O artigo definido serve para falar de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. Já o artigo indefinido serve para falar de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Como é que isso funciona? Vamos lá, ó. Tá aqui o meu aluno, o Atadolfo. Tá aqui o meu aluno, o Atadolfo. Aí o Atadolfo vai entrar pela primeira vez no universo do texto. Aí eu digo assim, ó. Eu tenho um aluno que está de blusa vermelha. Pela primeira vez usei um artigo indefinido. Vou utilizar agora o Atadolfo pela segunda vez no universo do texto. E se está entrando pela segunda vez já é o quê? Conhecido. Então eu digo assim, ó. O aluno que está de blusa vermelha também está de calça branca. Então, primeira vez, artigo indefinido. Segunda vez, já foi o artigo definido. Aí você vai falar assim para mim. Ah, Sidney, mas eu sempre falo o sol, o mar e a lua. E você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente. Não tem por que indefinir. Aí você vai pensar assim. Então eu sempre vou começar qualquer tipo de texto apenas com o artigo indefinido? Não. Vai depender da sua intenção comunicativa. E aí vamos ampliar os horizontes. Em cada ato de fala, em cada ato de comunicação, eu sempre tenho duas coisas. Quem fala e quem ouve. Ou seja, o emissor e o receptor. Vamos supor que eu, o professor aqui agora, Sidney Martins, sou o emissor. E você que está em casa é o receptor ou interlocutor, como preferir. Beleza? E aí, nós vamos trabalhar duas frases agora. Então, frase 1 e frase 2. Na frase 1, eu digo, um guarda multou a Atadolfa. E na frase 2, eu digo, o guarda multou a Atadolfa. Vamos analisar. Pelo decorrer, pelo processo que a gente está trabalhando aqui, você é esperto e já percebeu. Na hora que eu coloco um guarda multou a Atadolfa, eu mostro que o guarda é desconhecido, porque eu trabalhei com artigo indefinido. E na hora que eu boto o guarda multou a Atadolfa, eu vou mostrar que esse guarda é um guarda conhecido, porque eu trabalhei com artigo definido. Só que a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais. Na hora, dentro do texto, que eu coloco um guarda multou a Atadolfa, eu mostro que eu, emissor, não conheço o guarda. Detalhe, você também não conhece nesse momento. Ah, Sidney, mas e se eu conhecer? Eu, emissor, nesse primeiro momento não tenho como saber, porque se eu não conheço o guarda, como é que eu vou saber se você conhece? A gente até pode descobrir isso num outro momento do texto, mas neste texto especificamente, eu não conheço e você não conhece. Agora, quando eu coloco o guarda multou a Atadolfa, eu mostro que eu, emissor, conheço o guarda e mostro que você, receptor, com certeza conhece o guarda. Porque se você não conhecer, o ato de comunicação não será plenamente satisfatório. Você vai falar assim para mim, ué, Sidney, que guarda? E aí, perceberam? E é o seguinte, como é que isso daqui poderia cair na nossa prova? O SESC poderia fazer assim, ó, apresentar as duas frases em questão e dizer que as duas frases são idênticas morfologicamente, sintaticamente e semanticamente. Aí o aluno, caraca, pira, não pira? E aí eu vou te dizer, estas duas frases, elas são sim idênticas morfologicamente, são sim idênticas sintaticamente, porém são diferentes semanticamente. E quem foi que mostrou isso? O artigo, porque numa frase eu tenho um guarda desconhecido e na outra frase eu tenho um guarda conhecido. Então são idênticas morfologicamente e sintaticamente, porém são diferentes semanticamente. Até aí, tudo bem? Show? Agora vamos lá. Já mostramos a questão de como o artigo vai mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido. Agora vamos ver como esse artigo é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical. Então vamos supor que você que está estudando agora para concurso, você seja aprovado em primeiro lugar. Amém. Aprovado. Amém. Se Deus quiser. Aí você, jovem companheiro, homem, vai ser aprovado.
Aí você tem uma namorada, uma noiva, mas se você for aprovado, meu companheiro, pode ter certeza, você vai casar. Porque na hora que a sua mulher, sua namorada, sua noiva, seja o que for, sua ficante, meu parceiro, você passou no concurso público, ela olhou no jornal, o teu nome, meu companheiro, ela vai ter a certeza que chegou a hora certa para casar. Aí, esta mulher vai ligar para você, meu amor, você passou em primeiro lugar na prova da Polícia Federal. Corre para casa agora. Meu amor, você passou em primeiro lugar na prova da Receita Federal. Corre para casa agora. Meu amor, você passou em primeiro lugar na prova do INSS. Corre para casa agora. E aí você vai correr para casa. Aí quando você chega à sua casa e abre a porta, tudo escuro, várias velas acesas, pétalas de rosa jogadas pelo chão, e não é um despacho de macumba, é apenas um clima romântico. Aí, quando você olha para a porta da cozinha, quem está lá? Sua namorada, linda, a Atadolfa, uma morena espetacular, com olhos azuis, com uma camisola de seda transparente, uma taça de martini na mão, ela olha para você e diz, amor, o jantar está na mesa. Uau! Então, neste momento, e aí é claro que para o jantar ser um sucesso, entrada amendoim e ovo de codorna, prato principal ostras e para beber um vinho catuaba. Agora, sem enrolação, na prova, o avaliador vai fazer o quê? Vai colocar uma frase como esta, vai destacar a palavra jantar e vai dizer para a gente que é um verbo. Será que muito aluno vai embarcar? Talvez sim, porque na escola nós aprendemos a identificar um verbo como? É aquele cara que eu posso conjugar. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, eles jantam. Então, caramba, é verbo. Só que aí, olha só o que aconteceu aqui. O que apareceu antes da palavra jantar? Um artigo. E o que o artigo faz com qualquer classe gramatical? Ele substantiva qualquer classe gramatical. Como é que é o nome disso daqui? O nome desse processo é derivação imprópria ou conversão. E aí vamos lá, um assunto super simples que tem na gramática, derivação. O que é o processo de derivação? É o processo pelo qual nós formamos novas palavras, que são as palavras derivadas, a partir de uma palavra já existente na língua. E aí entenda, eu formei uma nova palavra aqui? Não, eu apenas modifiquei a classe gramatical, eu apenas converti a classe gramatical. É por isso que a gramática chama de derivação imprópria ou simplesmente de conversão. Até aí, tudo bem, meu companheiro? Tudo bem, né? Espero. Agora, voltando, deixa eu apagar aqui. Já falamos de todas as classes que estão nesse quadrinho. Só faltou uma, né, na verdade. Faltou quem? Quem trabalha em prol do nome, que é o pronome. E é o seguinte, eu não fiz só uma assimilação fonética, não. O pronome realmente trabalha pronome. E quem é o nome na língua portuguesa? É o substantivo. E aí como é que isso funciona realmente? Vamos lá. Esse cara aqui é importante, gente, ó, o pronome. Podemos criar diversas pegadinhas com esse cara. E aí, observa. Na escola, a gente aprende 6 tipos de pronomes. Pronome demonstrativo, pronome interrogativo, pronome relativo e por aí vai. Mas nós esquecemos a divisão primária que tem o pronome. Porque se é um pronome, se o cara trabalha realmente para o nome, ele sempre vai acompanhar o nome ou substituir o nome. Então, eu tenho um pronome que serve para acompanhar e eu tenho um pronome que serve para substituir. O pronome que serve para acompanhar se chama pronome adjetivo. E o pronome que serve para substituir se chama pronome substantivo. Como isso funciona na prática, Sidney? Pelo amor de Deus, vamos lá. Eu boto assim, ó. Minha aluna é esperta. Aí eu te pergunto, quem é o sujeito nesta frase? E aí?
Como é que eu descubro? É só ir de cara no verbo e perguntar ao verbo quem é o sujeito. Eu sempre pergunto quem ou o que. Quem é esperta? Então a resposta é tudo isso aqui, ó, minha aluna. Tudo isso é o sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? É sempre o substantivo sem preposição. Ou seja, o substantivo aqui é a palavra aluna. Então, a aluna é o núcleo do sujeito. Agora, o termo minha está acompanhando o nome ou está substituindo o nome? Está acompanhando o nome. Então, a primeira análise que eu faço é que é um pronome adjetivo, para depois sim dizer que é um pronome possessivo, porque obviamente indica posse. Vamos supor que a prova não fosse para julgar em certo ou errado. Vamos supor que o SESP trabalhasse aquelas questões de opções. Então, é para o camarada marcar A, B, C ou D. Aí ele pega uma frase simples como essa, destaca a palavra minha e pergunta qual é a classe gramatical. Aí bota na letra A, sujeito. Na letra B, bota advérbio. Na letra C, bota pronome relativo. E na letra D, bota pronome adjetivo. Tem aluno que vai sair da prova pensando, caramba, questão anulada. Mas tem resposta, não tem? A resposta é pronome adjetivo. É claro que é um pronome possessivo também, mas é um pronome adjetivo. O que ele não poderia fazer aqui? Ele não poderia criar a opção E e dizer que é um pronome possessivo, porque aí nós teríamos duas respostas. Agora, se fosse uma questão para julgar em certo e errado, o camarada destacaria a palavra minha e diria se tratar de um pronome adjetivo. Aí muito aluno ia falar assim, ué, tá errado, caramba. O minha indica posse, então o minha é um pronome possessivo. Só que é o seguinte, o minha não está acompanhando o nome, então é claro que é um pronome que acompanha, portanto um pronome adjetivo. E também possessivo. Agora, e se eu botar assim, ó, ela é esperta. Quem é o sujeito? Ela. E quem é o núcleo do sujeito? Ela. Então agora, meu companheiro, vamos pensar. Este pronome, ele está acompanhando o nome ou substituindo o nome? Está substituindo o nome. Então é por isso que eu chamo de pronome substantivo. Se eu for aprofundar a análise, eu vou dizer que é um pronome pessoal do caso reto. Mas no primeiro momento eu digo que é um pronome substantivo. E aí a gente já aprende uma coisa. Não é só o substantivo que é núcleo do sujeito. É o substantivo ou qualquer termo com função substantivada. É o que aconteceu aqui com o pronome. É um pronome, mas está na função de substantivo. Por isso, está funcionando como um núcleo do sujeito. Porque o núcleo vai ser sempre um substantivo ou um termo que esteja em função de substantivo. E agora eu vou lançar um desafio para você que está em casa. Ó. Acompanha aqui comigo. Eu vi ela. Esta frase está certa ou errada de acordo com o padrão culto da língua? Aí você vai falar, obviamente, que está errada. Aí eu te pergunto, por que está errada? Aí eu tenho certeza que se fosse uma turma aqui com 100 alunos, um montão ia falar assim, porque o correto é eu a vi. E aí vocês prestaram atenção na pergunta? Eu não perguntei qual é a forma correta, eu perguntei por que está errado. E aí muito aluno responderia, professor, é cacofonia, viela é uma ruazinha pequenininha. Não, o que nós temos aqui como errado é a estrutura sintática. Detalhe, eu perguntei se está errado de acordo com o padrão culto da língua, porque isso aqui é aceitável no contexto informal. Aí você vai falar, tá maluco, Sidney, como é que isso é aceitável no contexto informal? É tão aceitável quanto, por exemplo, dizer cheguei em casa, cheguei na escola, cheguei no curso. No dia a dia não é assim que a gente fala? E o verbo chegar não pode ser trabalhado no padrão culto da língua com a preposição em. O verbo chegar é trabalhado com a preposição a. Então, o correto é cheguei a casa, é cheguei ao colégio, é cheguei ao curso. Então, no contexto informal, está errado dizer cheguei
no contexto formal, está errado dizer cheguei em casa e está errado dizer eu vi ela. Mas no contexto informal, perfeito, aceitável, ambos. Agora aqui é o seguinte, nós temos sujeito, verbo e objeto. O que nós quebramos foi a ordem da estrutura sintática. Porque quando a gente pensa em pronome pessoal, nós temos o pronome pessoal do caso reto e nós temos o pronome pessoal oblíquo. Por que se chama pronome pessoal do caso reto? Porque ele auxilia de forma reta a conjugação. Eu digo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Nesse momento, os pronomes sempre assumiram função de quê? De sujeito. Então é por isso que o pronome pessoal do caso reto sempre assume a função de sujeito. E o pronome pessoal oblíquo sempre a função de objeto. Então aqui eu tenho um sujeito, tenho um verbo transitivo direto e tenho um objeto direto. O pronome pessoal do caso reto não pode assumir função de objeto direto. Poderia até de objeto indireto. Se eu botasse Pedro deu flores a ela. Aí está funcionando como objeto indireto, beleza. Futuramente eu vou falar com muita tranquilidade sobre essas estruturas de transitividade verbal. Agora, nesse primeiro momento, foi só para mostrar um exemplo curioso que a gente tem na língua. Provavelmente, na hora que eu perguntasse a forma correta, vocês iriam de bate-pronto, eu a vi. Mas nós poderíamos pensar assim, eu via e eu a vi. Aí você vai falar assim, Sidney, óbvio que eu a vi é a forma correta, não é? Eu vou dizer sim. Só que aí muito aluno vai pensar que é pelo motivo do eu ser atrativo. Muito aluno de forma equivocada aprende com algum macete que dão aí em algum lugar que o pronome pessoal do caso reto é palavra atrativa na língua portuguesa. E eu vou te dizer, isso não está escrito em nenhuma gramática. Nunca foi palavra atrativa e nunca será. Sabe por que eu a vi ficou melhor que eu via? Porque quando a gente diz num contexto informal, eu vi ela, é um passado. E é um passado que acabou, completamente realizado, já passou. E quando eu digo eu via, parece que eu estou dando um prolongamento nesse processo. Para não haver uma confusão semântica, olha o processo de estilística. Eu escolho a forma correta, a mais adequada, eu a vi. Porque aí é um passado completamente realizado. Agora, o eu nunca foi atrativo, tanto é que eu posso dizer eu te amo, mas eu também posso dizer eu amo-te. Ou seja, no processo de colocação pronominal que a gente vai estudar futuramente, quando tem um pronome pessoal do caso reto, assumindo ali a função de sujeito, o processo de colocação pronominal é facultativo. Ou seja, tanto faz ter próclise ou ênclise. Show? Pronome pessoal do caso reto não é atrativo. Aí agora vamos estudar um camarada. Eu até tinha colocado aqui as frases para a gente poder trabalhar, né? Meu aluno é esperto, ele é esperto, mas fica aí no teu material, você usa. Hoje eu estava a fim de falar da minha aluna, porque mulher é sempre mais esperta que o homem, né não? Não, Sidney, não. Para de conversa fiada. Então vem aqui comigo, Agora a gente vai estudar o verbo. E aí, por que eu deixei o verbo sozinho? Porque vocês vão perceber que o verbo realmente é um pouco mais difícil. E aí, hoje em dia, na nossa prova, é óbvio que eles não vão ficar cobrando conjugação verbal. Isso já não é cobrado há muito tempo. Isso é cobrado para a gente quando nós somos crianças. E aí, é óbvio que o professor quer ficar fazendo isso, né, para nos sacrificar, para nos martirizar. Mas na prova não é assim que a banda toca. Mas a gente tem que entender como é que funciona o verbo, porque é a classe mais importante de todas. Então, vamos lá, Quando eu falo em verbo, qual é a primeira palavrinha que vem à mente de vocês? Provavelmente é a palavra ação. Mas o verbo não indica apenas ação, ele também indica estado. Só que o verbo não indica apenas ação e estado, também indica fenômenos da natureza. Então o verbo indica ação, estado e fenômeno. Mas o verbo não é importante demais só por isso. O verbo, na verdade, é muito importante porque é responsável por um processo. Que processo é esse? O principal processo do sistema linguístico na língua portuguesa, que é o processo do sistema SVC, ou seja, sujeito, verbo
e complemento. E aí é o seguinte, meu companheiro. Por que o verbo é muito importante? Porque ele me diz quem é ele próprio, ele me diz quem é o sujeito e me diz quem é o complemento. Então eu descubro tudo atrelado ao processo da análise morfossintática. Porque aqui eu vou descobrir todos os termos da oração. Quem é sujeito, quem é predicado, quem é objeto indireto, adjunto adverbial e por aí vai. Então, meu companheiro, esse cara é muito importante. E olha a prova viva de que a análise é morfossintática. Eu tenho o sujeito, que é a função sintática. Eu tenho aqui os possíveis complementos, que vão ser função sintática. E eu tenho um verbo, que é função morfológica. E quem é que manda em tudo? O verbo. Então, análise morfossintática. Mas neste momento a gente não vai estudar isso aqui não. A gente vai estudar isso aqui na aula de transitividade verbal. Agora a gente vai estudar um negócio que cai bastante na nossa prova. São as desinências verbais. E aí eu tenho a desinência modo temporal e eu tenho a desinência número pessoal. Preciso definir direitinho como é que isso funciona. Número e pessoa, super tranquilo. Tanto é que nas provas, quando o camarada vai cobrar, legal, ele pega um verbo e pede para você classificar o modo e o tempo. Mas número e pessoa, raramente, porque é muito tranquilo de entender. O que é número na língua portuguesa? A gente já sabe, é singular e plural. Então o camarada quer saber se o verbo está no singular ou no plural. Agora, o que é pessoa? São as pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Ou seja, eu tenho primeira, segunda e terceira pessoas. Só que eu tenho primeira, segunda e terceira do singular, tenho primeira, segunda e terceira do plural. Quem é a primeira pessoa do singular? É o eu. Quem é a segunda pessoa? O tu. Quem é a terceira pessoa? O ele ou ela. Agora, quem é a primeira pessoa do plural? O nós. Quem é a segunda pessoa do plural? O vós. Quem é a terceira pessoa do plural? O eles ou elas. Agora, isso daqui é muito tranquilo. Onde o bicho realmente pega? No modo e no tempo. Então, como o bicho pega no modo e no tempo, eu vou até apagar o quadrinho aqui para a gente falar só deles. E acompanha aqui comigo. Quando eu falo em modo na língua portuguesa, quantos modos verbais nós temos? Nós temos 3 modos verbais. Nós temos o modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo e nós temos o modo imperativo. Para que serve cada um desses modos? A própria palavra já dá uma luz para a gente. Se é um modo indicativo, é porque indica um fato, ou seja, trabalha com aquilo que é certo, com aquilo que é real. Então aqui vai trabalhar com a atitude realista. E o modo subjuntivo vai trabalhar na contrapartida, porque vem da subjetividade. Se o indicativo trabalha com aquilo que é certo, o subjuntivo trabalha com aquilo que é incerto, com aquilo que é uma possibilidade, com aquilo que é uma hipótese. Então trabalha com a atitude hipotética. E o imperativo? O que o imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então aqui trabalha com ordem. Como é que isso funciona na prática, Sidney? Vamos lá. Eu digo assim, João, sai daqui agora. Eu acabei de dar o quê? Uma ordem. Então modo imperativo. E se eu falar assim, João, sei lá, quebrou a televisão. Então eu não dei uma ordem. Então não pode ser o quê? Um modo imperativo. E quando eu digo João quebrou a televisão, isto é um fato ou é uma possibilidade? Isto é um fato. Então modo indicativo. E se eu falar assim, João talvez soubesse as respostas da prova. O João sabe? Não, não sabe. Ele talvez soubesse. Então a possibilidade é uma hipótese. Então modo subjuntivo. E quando eu falo em tempo na língua portuguesa? Quando eu falo em tempo, nós também temos 3 tempos verbais. Eu tenho o pretérito, eu tenho o presente e eu tenho o futuro. Mas esse cara aqui é o grande carcará.
Porque apesar de ter 3, assim como tem um modo verbal também, aqui eles se ramificam. O presente não se ramifica porque é algo pontual, está acontecendo. Mas eu tenho o futuro do presente, assim como eu tenho o futuro do pretérito. E eu tenho o pretérito perfeito, eu tenho o pretérito imperfeito e eu tenho o pretérito mais que perfeito. Sem sombra de dúvidas, qual cai mais na nossa prova? E eu não digo só porque a nossa banca é o CESP, não. Eu digo em qualquer prova de língua portuguesa. Quem cai mais nas provas é o pretérito. A começar pelo maior número de ramificação. E sem dizer também, né, que na escola, provavelmente o aluno não aprendeu a diferença de pretérito perfeito para imperfeito para mais que perfeito. Isso é simples, basta saber o que significa a palavra perfeito. É só procurar no dicionário. Ah, sim, sai pra lá, é sério. Sabe o que significa a palavra perfeito? Significa completo. Por exemplo, quem já é mãe sabe isso com muito mais facilidade. Porque quando o médico entrega o filho na mão das mães, ele diz assim, ó, seu filho nasceu perfeito. Todo médico fala isso. A mulher pode até não lembrar no dia porque está nervosa, mas se ela estava tranquila, ela vai lembrar. O médico diz, seu filho nasceu perfeito. O que significa? Que ele nasceu completo. Que ele nasceu com boquinha, com olhinho, com bracinho, com perninha. Então dizer que um pretérito é perfeito significa dizer que é um passado completo. Ou seja, um passado completamente realizado. Como é que isso funciona na prática, Sidney? Você me pergunta, Sidney, o que você fez ontem? Eu te respondo, ontem eu joguei bola. Se eu joguei bola, é passado, não é passado? E não já acabou? Então, passado completamente realizado. Agora, e o que é o pretérito imperfeito? Se o perfeito me dá uma noção de completude, o imperfeito não vai me dar essa noção de completude. O imperfeito vai me dar uma noção de continuidade. Aí você me pergunta, Sidney, o que você fazia há 15 anos? Eu respondo, há 15 anos eu só jogava videogame. E para e pensa, quando eu digo que jogava videogame, é passado, presente ou futuro? É passado. Mas eu só fiz uma vez? Não, eu fiz várias vezes. Eu tinha um hábito, uma rotina, ou seja, foi um processo contínuo. Então a desinência modo temporal var me mostrou que era um pretérito imperfeito. Agora, e o que é o pretérito mais que perfeito? O camarada é mais que completo. A gente tem o hábito de dizer que é o chamado passado do passado. Porque na gramática está lá escrito que o pretérito mais perfeito é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Como é que isso funciona na prática, Sidney? Duas possibilidades. E aí é o seguinte... Vou até entrar aqui agora na frente, porque você provavelmente já anotou. Se não anotou, é só dar um pause aí e anotar, não tem problema. Até mesmo porque aqui no sítio concursos, no lá concursos, a gente não trava a videoaula, é acesso irrestrito, você pode ver quantas vezes quiser. Então vem aqui comigo, ó. É óbvio que o avaliador pode pensar assim, vou fazer uma prova para o nível médio, ou então vou fazer uma prova para o nível superior. Mas, na hora, eu acho que ele nem vai ficar fazendo isso. Mas normalmente, teoricamente, seria mais ou menos assim. Se o camarada vai fazer uma prova de nível médio, ele vai colocar os dois verbos para que você possa visualizar. Então ele vai criar um texto e vai dizer assim, ó, João sempre tirava os sapatos que sua mulher usara na festa. E aí, veja comigo. Eu disse que o João tirava os sapatos que sua mulher usara na festa. O que aconteceu primeiro? Primeiro a Maria usou o sapato ou o João tirou o sapato? Primeiro a Maria usou, né? Para depois o João tirar. Então este usara é um tempo verbal no passado anterior a outro tempo também no passado. Ou seja, é um pretérito mais que perfeito. Nós descobrimos através da desinência modo temporal ará. E aí é o seguinte. Se fosse uma prova de nível superior, né? Não que obrigatoriamente o camarada faça assim, tá? Eu quero que vocês entendam. Mas ele poderia fazer assim, contando com o teu conhecimento linguístico e com o teu conhecimento de mundo. Então ele pegaria assim, ó, o João e o Pedro. Aí o João perguntaria assim para o Pedro, seria um diálogo. O João perguntaria, Pedro,
em 2000, você estava fazendo faculdade? Aí o Pedro responde para o João: João, em 2000 eu fizera a faculdade de Direito. Eu já sei que o João, na verdade o Pedro, fez mais de uma faculdade. Porque se ele tivesse feito apenas a de Direito, ele responderia para o João: João, eu em 2000 fiz a faculdade de Direito. Como ele respondeu que fizera a faculdade de Direito, provavelmente ele fez outra depois, ou outras, não importa. Mas na hora que ele colocou fizera, ele mostrou, através do pretérito mais perfeito, que é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado, que depois da faculdade de Direito, houve outra ou outras. Tranquilo ou não tranquilo? Agora, já que a gente visualizou tudo isso, vamos colocar na prática para ver como é que o negócio funciona realmente. Ó. Eu escrevo aqui, ó, ganhávamos não. Já que eu falei do verbo jogar, né, aí, do videogame, vou botar assim, ó, jogávamos. Aí pensa aí comigo, ó, você que está em casa, quantas palavras eu tenho aqui, ó, jogávamos? Aí você está pensando assim, pô, essa pergunta aí é o quê? Tá de sacanagem, Sidney? Não tô não. Aqui nós temos, obviamente, uma palavra, mas eu tenho certeza que algum aluno enxergou mais de uma palavra. Porque eu faço isso em cursos presenciais e eu sei que a galera enxerga mais de uma palavra. Na verdade, aqui só tem uma palavra. O que acontece é que nós somos capazes de enxergar partes menores. Eu posso dividir esta palavra em 4 partes menores. Aqui, aqui, aqui e aqui. Por que eu consegui dividir a palavra em 4 partes menores? Porque cada pedacinho aqui possui uma significação. E aí eu consigo dividir a palavra em morfemas. Então cada pedacinho aqui é um morfema. Aqui é um morfema, aqui é um morfema, aqui é um morfema, aqui é um morfema. Nós temos 4 morfemas que nós somos capazes de conhecer através de outros nomes mais tradicionais. Este primeiro morfema aqui se chama radical ou base significativa. Por que se chama radical ou então base significativa? Simples. O gramático, quando colocou a palavra radical aqui, ele quis fazer uma associação com a raiz da planta. O que é a raiz para uma planta? É a base de sua sustentação. O que é a raiz para uma palavra? É a base de sua significação. É por isso que eu chamo de radical ou base significativa. Mas como assim, Sidney, base de sua significação? Significa que eu posso modificar qualquer outro morfema e ainda assim estarei falando do verbo jogar. Eu posso trocar esse vá, colocar um RE aqui e vai ficar jogaremos. E ainda assim estou falando de quem? Do verbo jogar. Mas se eu trocar esse radical aqui por cante, por exemplo, aí eu estarei não mais falando do verbo jogar, estarei falando do verbo cantar. Então o radical vai ser sempre a base da significação. Até aí, tudo bem? Agora, meu companheiro, depois deste camarada aqui do radical, nós temos o quê? Nós temos a vogal temática. A vogal temática, por incrível que pareça, tem 2 funções. A primeira função é servir de elo, então vai fazer a ligação entre o radical e as desinências. E a segunda função, que é muito mais importante para nós em concurso público, serve para indicar qual é o tipo de conjugação verbal. Então, na língua portuguesa, nós temos 3 tipos de conjugações verbais. Nós temos primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Como funciona? Os gramáticos estavam estudando a língua portuguesa e perceberam que dava para guardar os verbos em 3 gavetinhas. Os verbos com terminação em AR, primeira conjugação. ER, segunda conjugação. E os verbos terminados em IR, terceira conjugação.
E aí observa o que aconteceu. Nós não temos na língua portuguesa verbos terminados em UR, mas nós temos sim verbos terminados em OR. Aí o que eu vou fazer? Quarta conjugação? Não, só tem 3. Aí eu vou colocar onde? Na primeira, na segunda ou na terceira? Vou colocar na segunda conjugação. Ué, Sidney, mas por quê? Explicação simples da gramática. O verbo por, assim como seus derivados, antigamente era terminado em ER. Ou seja, o verbo por já foi verbo poer. E onde ficava a sua vogal temática? Na letra E. É por isso que os verbos terminados em OR fazem parte da segunda conjugação e sempre farão. Agora aqui, jogávamos, é primeira, segunda ou terceira conjugação? É primeira conjugação, porque é do verbo jogar. Tranquilo? Agora, se a vogal temática faz a ligação entre o radical e as desinências, obviamente agora eu tenho quem? As desinências. Se apareceram duas, eu tenho na sequência, primeiro a desinência modo temporal, depois a desinência número pessoal. Então este vá aqui é o que a gente chama de DMT. É a desinência modo temporal. E o mos aqui é o que a gente chama de DNP. O que a gente chama de desinência número pessoal. Aí vamos supor, você que está em casa. Eu peço agora, classifica aí para mim, qual é o tempo e o modo verbal de jogávamos. Se fosse uma sala de aula presencial, tu ia ficar bolado comigo agora. Pô, justo eu, Sidney. Mas aí vamos lá. Na hora que você olha, tem duas formas para a gente poder classificar isso. Uma é na base do macete. Só que é o seguinte, eu quero que vocês entendam agora já, de cara, que macete a gente utiliza nas aulas de raciocínio lógico, a gente utiliza na aula de informática, de repente, mas em língua portuguesa, um ou outro macetinho, mas não tem como a gente ficar se valendo de macete o tempo todo, porque língua portuguesa é mais puxado, então a gente tem que entender o contexto, ou seja, eu tenho na verdade realmente que entender a língua portuguesa, para também poder entender os macetes. O macete puro e simples não significa nada. E aí é o seguinte, quando você olha a palavra aqui de forma isolada, talvez você tenha uma certa dificuldade. Por quê? Porque na língua portuguesa tudo depende de quê? De contexto. Então não dá para classificar um termo isoladamente. Aí o que eu faço? Eu pego esta palavrinha e vou empregar num pequeno texto. Um pequeno texto. Veja se não é possível dizer Pedro, João e eu jogávamos bola na quadra da igreja. É possível, não é possível? E quando eu digo Pedro, João e eu jogávamos bola na quadra da igreja, vamos pensar na questão do modo verbal. Eu tenho um modo imperativo, subjuntivo e indicativo. Eu dei alguma ordem? Não. É um fato ou é uma possibilidade? Quando eu digo Pedro, João e eu jogávamos bola na quadra da igreja. Isso é um fato. Então o modo é o quê? Indicativo. Agora vamos pensar no tempo verbal. Quando eu digo Pedro, João e eu jogávamos bola na quadra da igreja, isso é passado, presente ou futuro? Isso é passado. Agora, responde para mim, eu só fiz isso uma vez? Não, era um hábito, fazia sempre. Então, eu demonstrei que é um pretérito imperfeito. Portanto, nós temos aqui um pretérito imperfeito do indicativo. Qual seria a outra possibilidade de descobrir? Através da desinência modo temporal vá. Toda vez que eu tenho um verbo de primeira conjugação, jogar, cantar, falar, quando aparece o vá, é para mostrar que é um pretérito imperfeito do indicativo. Jogava, cantava, falava e por aí vai. Então aqui ó, eu tenho um pretérito imperfeito do indicativo. Detalhe, é o cara que mais cai nas provas de concurso público. Agora, o mos é a desinência número pessoal. E aqui é mole. Quem é que está jogando? Nós. Nós jogávamos. Então, se é o nós, é primeira pessoa do plural. Tranquilo ou não tranquilo? Tá vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é? Aí tem aluno que fala assim, como não, Sidney? Coisa pra caramba, como é que não é um bicho de 7 cabeças? É só a gente criar o quê? O hábito, a rotina, que isso daqui vai se tornar mais tranquilo. Agora, como eu prometi a vocês, nossa aula será em 2 blocos. Então, para finalizar esse bloco aqui, ó, eu vou mostrar onde tudo começa. A gente acabou de ver, no morfema. Depois eu tenho o quê? A palavra.
Depois eu tenho o quê? A função sintática. Depois eu tenho o quê? Eu tenho a oração. Depois eu tenho o período. Depois eu tenho o parágrafo. Depois eu tenho finalmente o texto. Então aqui, ó, período, parágrafo e texto, esta estrutura corresponde à análise textual. Agora, morfema, palavra, função sintática, oração e período corresponde à análise gramatical. E aí, meu companheiro, para e pensa. Como é que eu vou fazer a análise textual sem um período? E como é que eu vou chegar ao período sem passar por tudo isso aqui? Então é por isso que eu digo, para fazer a análise textual, antes você tem que fazer a análise gramatical. E como eu sempre digo, estou chamando de análise, já é interpretação. Então o que você vai fazer agora? Como já teve muita informação, a gente vai dar uma paradinha aqui, neste bloco, para que você possa, na verdade, descansar um pouquinho, ou então beber uma água, tomar um café, para não ficar o tempo todo, né? Caraca, focado, porque aí daqui a pouco você perde o foco de atenção. Então vai lá, beber uma água, tomar um café, daqui a pouco a gente volta para a segunda parte, tá? Até daqui a pouco.